Estou de volta aqui para mais um vídeo, agora sequenciando o quadro Histórias do Hulk publicadas no Brasil. E eu lembro que eu parei na fase do Hulk de Bruce Jones e Joe Romita Jr. Mais precisamente falando, o Hulk de Bruce Jones, o grande escritor Bruce Jones, que já escreveu o Conan e outros personagens Marvel, naquela pegada, né, mais pé no chão e muitas das histórias bastante realistas. E o Bruce Jones, ele trouxe de volta todo o clima da série televisiva do Hulk da época para o run que ele escreveu lá no início dos anos 2000, que até concorreu a uma premiação ao Will Eisner, né, ao prêmio Will Eisner, tá? Então, o run do Bruce Jones, que eu só vou mostrar as capas aqui para o vídeo não tomar muito tempo. Ele aqui no Brasil, né, ele começou a ser publicado na mensal Hulk e Demolidor da Panini. Ou seja, estamos aqui na era Panini Comics, lá na era do novo milênio, quando a Panini acabou sequenciando da onde a editora Abril parou, né? Enfim. E o que temos aqui é o seguinte. Temos aqui um run do Hulk que ele é muito, ele é além de um run pé no chão, ele é um run cheio de mistério. O Bruce Banner, ele tem que fugir das autoridades porque ele está sendo acusado da morte de um menino decorrente de um surto de fúria do Hulk, porque eles não explicam, né? Eles propositalmente não explicam o que se deu esse surto de fúria do Hulk, mas provavelmente a gente já tem uma dedução que o Hulk estava sendo caçado pelos militares e pelo governo. O Bruce Banner se transformou involuntariamente e o Hulk provocou essa onda de destruição, ocasionando, né, de forma involuntária a morte de um menino, tá? Quando o Hulk se torna uma fera destrutiva. E aí o Bruce Banner é caçado por uma organização obscura, né, que quer o sangue do Bruce Banner. Então eu já comentei aqui, eu já dei alguns spoilers do que vocês vão ver aqui, tá? E aqui nós temos aqui, né, o Hulk Demolidor, número 6, que agora eu tô mostrando a capa, que dois personagens, né, um homem e uma mulher, que são agentes especializados do governo, eles são recrutados para caçar o Dr. Robert Bruce Banner. Então são pessoas especializadas na caça ao Banner. Aí eles passam a seguir os rastros do Banner. E quando a linha formatinho da Panini, ela parou, né, ela deu um tempo no formatinho, a Panini aderiu a um formato americano com páginas que são aquelas páginas de jornal mesmo, sabe? Enfim, eu tenho, acho que quem é colecionador tem também no acervo aí de coleção do Incrível Hulk. Eu tenho o Hulk Demolidor da Panini. E era o Hulk do Bruce Jones e o Demolidor do Brian Michael Bendis. Só que o Demolidor do Brian Michael Bendis ninguém ligava ali, cara. Ninguém, né? Falando aqui do termo aqui, don't give a shit. Era o Hulk do Bruce Jones que estava sendo o atrativo dessa mensal, Hulk e Demolidor. E aqui nós temos aqui algumas capas, né? O Hulk ao lado do Dr. Leonard Samson, o Hulk desenhado pelo John Romita Jr. Inclusive a arte do John Romita Jr. é um dos grandes destaques, tá, desse run. E depois do John Romita Jr. veio a arte do Lee Weeks. E o Lee Weeks também desenha de forma fenomenal. Ele retrata o Hulk naquela caracterização primitiva, selvagem, o Hulk monstro e ao mesmo tempo o Hulk mais assim humano, que lembra muito o Lou Ferrigno na série de TV clássica do Hulk lá da década de 70 e na década de 80. Aqui, obviamente, somando com o Hulk das histórias dos quadrinhos, que torna ele uma versão ainda mais descomunal, né? O Hulk dos quadrinhos, tá? E se a gente for fazer uma ligeira comparação aqui, esse run do Bruce Jones, ele lembra muito o Rampage Hulk ou The Hulk Magazine, que são aquelas histórias na época lá que foram publicadas em preto e branco, seguindo a mesma linha da Espada Selvagem de Conan, onde a premissa da Marvel era atrair leitores adultos, né? Leitores mais assim maturos e tudo mais, e deu muito certo na época, tá? Poucos conhecem essa fase do Hulk. Aqui com o Bruce Jones não é tão diferente, porque as histórias são realmente adultas, tá?
Bom, e aí depois, quando a Panini ela passou a se dar conta que o Hulk havia alcançado um patamar de prestígio no Brasil, a Panini deu pela primeira vez um título solo para o Incrível Hulk. Então aqui, né, depois que Hulk Demolidor se finalizou com o formato americano, a Panini aderiu a uma mensal, o Incrível Hulk, deixando na capa o Hulk do Mike Deodato Jr., que na minha opinião, no run do Bruce Jones, o Deodato ele fez um dos melhores trabalhos dele como desenhista, tá? A forma como ele desenha o Hulk, forma obscura, demoníaca, monstro mesmo, é colossal, é um negócio indescritível. E o run do Bruce Jones, o Deodato com a equipe criativa dele, da Marvel na época, ajudou muito a tornar esse run do Hulk ainda mais obscuro. E o Hulk, ele aparece em última ocasião, tá? Quem comanda o run é o Dr. Bruce Banner, que aqui ele está com a cabeça raspada para passar despercebido pelo governo. Ele usa apenas o boné e continua indo em fuga, tá? Apesar que ele está sendo rastreado por alguns personagens ali, que eu não vou dar muitos spoilers. Quando o Hulk passou a ganhar o título Hulk Demolidor, o Incrível Hulk da Panini, bom, esse título ele alcançou várias edições, né? Várias edições, assim, não foi um título que começou e depois passou a ser cancelado, né? O Incrível Hulk da Panini Comics chegou do número 1 ao número 16, tá? E ele não finalizou a fase do Bruce Jones no título mensal O Incrível Hulk. Mas mesmo assim a Panini tentou, né? A Panini tentou 16 edições do Hulk, tá? Porque depois a fase do Bruce Jones ela foi finalizada no título Universo Marvel, que na minha opinião não ficou bom, tá? O Hulk passaria a dividir as histórias com o Quarteto Fantástico e até outros mix, e a bola da vez seria Quarteto Fantástico, e enfim, era um porre ficar lendo o Quarteto Fantástico, a gente estava mais interessado nas histórias do Incrível Hulk mesmo. E é interessante ver aqui que a Panini Comics, numa das edições de O Incrível Hulk da mensal, né, que se sucedeu em 16 edições, a Panini Comics prezou por uma capa da artista Gabriele Del Otto na edição de número 5, e foi uma grande decisão da Panini, né, uma grande decisão editorial, porque o lado editorial da Panini era muito mais sério na época, não era tão tendencioso, eles sabiam o que estavam fazendo de uma forma, né, de uma forma geral, sabia o que estavam fazendo. E aqui a Panini escolheu a capa da Gabriele Del Otto, que depois eu vou deixar na imagem do vídeo, sendo que essa não é a capa da edição original. Mas foi uma grande escolha. Inclusive, essa capa da Gabriele Del Otto é uma referência a uma cena do filme do Hulk de 2003, do Ang Lee, quando o Hulk sai daquela banheira lá, que ele estava sendo preso ali, enfim, né? E aqui na capa da Gabriele Del Otto deu mais certo ainda, né? O Hulk se tornou mais monstro do que na versão do Ang Lee. Olha só que coisa, né, cara? Aquele filme não era pra ter dado certo. A adaptação em quadrinhos deu certo, mas o filme não deu, tá? Enfim, eu não vou contar aqui como é que se sucede e se desenvolve esse run do Bruce Jones, mas tudo o que vocês precisam saber é que o Dr. Robert Bruce Banner está sendo caçado por uma organização obscura, por agentes obscuros que querem o sangue do Bruce Banner. E o Hulk precisa fugir, né, desses agentes. Inclusive uma personagem chamada Sandra Verdugo é uma referência a uma personagem da série televisiva, de um episódio da série televisiva da 4ª temporada do Incrível Hulk, chamada Stella Verdugo. Então o Bruce Jones ele fez isso de uma forma excepcional, honrou a série de TV do Incrível Hulk e também honrou o poder descomunal do Hulk nas histórias em quadrinhos, e deixou no foco ali o Bruce Banner, que estava sendo caçado pelo governo. Ele precisava encontrar uma forma ali de passar despercebido, e o Hulk aparecia em últimas ocasiões. Esse run também teve a arte, né, do Stuart Immonen, que também é um desenhista bastante obscuro. Teve também a arte do Doug Braithwaite, e algumas edições o Mike Deodato ele se encarregou. E o Mike Deodato aqui, cara, eu tenho que reconhecer aqui, ele fez um dos melhores trabalhos da carreira dele como desenhista, tá? Ele realmente quis expandir o Hulk para esse lado mais obscuro, com a ajuda do roteiro do Bruce Jones e de toda a equipe criativa. O Mike Deodato aqui, ele mandou super bem, tá de parabéns. Ele devia ter ganho
o prêmio Eisner na época lá de melhor desenhista, ter ganhado uma premiação, né? Não sei o que aconteceu, tá? Pouca gente conhece o Hulk do Mike Deodato nessa fase do Bruce Jones. Bom, enfim, como já disse aqui, é um run muito foda, o Hulk é colossal, tem algumas tretas muito foda do Hulk com o Abominável, Hulk esmaga, e aquele esmaga mesmo. Eu acho lamentável, cara, que o MCU, na época daquele filme do Hulk, que muitos idiotas, nerdolas aí ficam elogiando lá com o Edward Norton, Liv Tyler, William Hurt, Tim Roth, eu não sei, cara, por que eles fizeram um filme genérico daquilo lá, tá? Aquilo lá foi ideia da Marvel, porque não era a ideia do Edward Norton. O Edward Norton queria fazer um filme numa pegada do Christopher Nolan, do Cavaleiro das Trevas, tá? Enfim, pra pelo menos o Hulk dar certo ali na obscuridade. Mas depois a Marvel tomou as rédeas ali e falou, não, vamos fazer um filme aqui, Kevin Feige ali e tudo mais, e enfim, um filme qualquer deu aquele resultado genérico ali. Mas, cara, você relendo esse run do Bruce Jones aqui, pô, é muito obscuro, cara, é muito foda. Assim, a explicação do Hulk não aparecer, né, pelo menos não aparecer de imediato e todo o foco será o Bruce Banner, ele traz mais terror e mais mistério para o leitor, ele deixa o leitor ainda mais apreensivo. E é um run que a Panini, lá na Itália, foi lançado em encadernado. Aqui no Brasil nunca chegou em encadernado, nós só temos a mensal para quem realmente acompanhou, para quem realmente ia nas bancas e comprava essas publicações. Eu fui na banca, eu comprei essa publicação, O Incrível Hulk da Panini Comics, que se sucedeu em 16 edições. Muito do caralho, eu só fico triste do filme lá da retomada do Hulk de 2008 não ser tão obscuro e tão pé no chão, tão realista como foi esse run do Bruce Jones, que inclusive o desfecho desse run termina num desfecho bastante dramático, cara, a morte de uma personagem ali, um outro surto de fúria do Hulk, que eu não vou dizer sob quais circunstâncias isso acontece. Surto de fúria, Hulk esmaga, entra outros personagens, o Homem de Ferro faz uma aparição ali. Enfim, cara, temos também, eu vou dar uma pequena palhinha, o líder Samuel Stearns, tá? Tudo aquele lance de Sr. Blue, enfim, Sr. Green, né? Sr. Verde, Sr. Azul, tudo isso veio do Bruce Jones, cara, que infelizmente a Marvel não soube aproveitar de uma forma que tinha que ter sido aproveitada, como o Bruce Jones fez desse run fenomenal enfim, eu esqueci quantas edições deu o run do Bruce Jones, cara. Como eu falei aqui no Brasil, ele se finalizou, né, das primeiras edições do título Universo Marvel, tá? Enfim, cara, é tudo isso que eu tenho pra dizer. Temos as participações importantes de vilões do Hulk, como o Homem Absorvente, trama de muito suspense, as capas também são muito fodas, cara. Tem capas aqui que vocês estão vendo na imagem do vídeo, são muito fodas. O Hulk colossal, monstro, suspense, mistério, conspiração, Bruce Banner em fuga, uma aula para esse idiota woke do Philip Kennedy Johnson de como ele deveria fazer. Isso é tudo que eu tenho para falar do run do Hulk do Bruce Jones, que depois vocês vão ver todas as capas, as edições na imagem do vídeo, tanto o Hulk Demolidor como o Incrível Hulk, que se sucedeu em 16 edições publicadas pela Panini no Brasil, beleza? Fiquem ligados nesse canal que em breve eu volto com mais vídeos interessantes para o canal Tempter 60. Eu sou o Tempter 60 e você está no canal Tempter 60.